Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Gustavo Grilo, da LET 111, e damos início à vídeo resenha. Bom, vamos falar sobre a história da educação, livro dos irmãos Cláudio e Nelson Piletti. Me corrija se eu estiver errado, acredito que são irmãos. A começar por Confúcio, na China Antiga. Confúcio é, sem dúvidas, o mais célebre filósofo chinês, e seus ensinamentos perduram até hoje. Até os dias de hoje, os ensinamentos trazidos por Confúcio são utilizados não só no Facebook, mas na educação em geral. Bom, naquela época, cerca de 9 séculos antes de Cristo, não havia ensino regulamentado na China, e o ensino regulamentado, quando surgiu baseado ali nos ensinamentos do Confúcio. Confúcio, como todo bom oriental, prezava pela ética, tinha a família como base, e as crianças deviam aprender desde muito cedo a venerar o imperador. Dentro de casa, o pai tinha essa função, Então, o pai era respeitado, era como se representasse a figura do imperador dentro do lar. Depois disso, de aprender esses valores, as crianças deviam aí sim aprender a ler. Então, Confúcio acreditava que a partir dos 7 anos de idade, as crianças já tinham ali bagagem, já estavam na idade correta para aprender a ler e a escrever. O ensino era duro, era severo, era rígido, assim como o próximo que a gente vai falar agora, que é a educação hebraica. A educação hebraica tendo Moisés, o principal nome do Antigo Testamento, sem dúvidas, foi o cara que simplesmente libertou ali os hebreus da escravização que estavam sofrendo ali no Egito, levando-os à Palestina. Bom, a educação hebraica, segundo o Talmud, que é o conjunto das leis rabínicas de Moisés, era dividida em 3 classes, sendo o Mingrab, para as crianças mais novas, até 10 anos, onde, assim como lá na China Antiga, a partir dos 7 até os 10 anos de idade, as crianças deviam aí sim aprender a ler e a escrever. O Mishnat, para crianças um pouco mais velhas, de 10 a 15 anos, eles aprendiam sobre leis civis, comerciais e penais. E a Gemara. A Gemara já era uma classe diferente, era uma classe que ensinava ciências naturais e direito comum. Não sei ao certo a idade, acredito que já para os alunos mais velhos, tal qual o ensino médio para a gente. A educação grega, a Grécia é, sem dúvidas, um dos principais pilares, para a educação ocidental. Então temos ali Homero, uma figura quase mitológica, não sabemos até hoje quando Homero nasceu, onde ele nasceu, se era só uma pessoa ou não, mas de fato o poeta é o pai da educação da Grécia Antiga, até como outros filósofos como Platão vai dizer, que é o educador de toda a Grécia. Homero ensinava de forma oral, através das poesias dele, as mais famosas, Ilíada, Odisseia, e através da mitologia ele ensinava valores, para a civilização, como a importância da honestidade, a importância da hospitalidade, e assim vai. Sócrates, provavelmente o mais importante filósofo grego da história. Sócrates era o cara que só sabia que nada sabia, E através desse exercício de humildade, de não aceitar qualquer resposta como absoluta, da importância de questionar, de que nenhuma verdade ela é 100% verdade, é a verdade de fato, você pode ser refutado, A melhor forma de ensinar para ele era através da maiêutica, que, se eu não me engano, vem do grego parto, Então ele acreditava que era o parto do conhecimento, que o conhecimento ele nasce do questionar, do indagar, do refletir. Platão, seu pupilo, assim como o Sócrates, ele acreditava nessa importância, do perguntar, e
talvez a melhor forma de ensinar do Platão era aquela alegoria da caverna, onde ele compara as pessoas a habitantes ali de uma caverna, onde tudo que elas sabem é o que elas veem. Então, o acreditar baseado simplesmente no visual, no que eu vejo. Aristóteles, discípulo de Platão, era o cara que acreditava na educação como formação do cidadão virtuoso. Então, qual que era o objetivo da educação? Formar um cidadão de virtudes. Era a educação para a vida política, para formar os caras que governariam ali a sociedade, né? Já com aquela lógica excludente, né, de que é para poucos, né? Então, alguns ali vão ter realmente os cargos mais importantes, né? E outros os cargos que sobrarem, né? Se não me engano, a carreira militar. Partindo para Roma Antiga, principal filósofo político assestado aqui na educação da Roma Antiga é Cícero. E a educação para Cícero era pragmática, era utilitária, era voltada para a oratória, para o direito, para a cidadania e para a formação militar. Então, construía ali aquela galera, né, aqueles homens que administrariam a nação. Chegando na educação religiosa, deixa eu mudar o slide aqui, temos o Santo Agostinho, filósofo religioso, acreditava que o conhecimento é proveniente da iluminação divina e que a educação deve nos conduzir de volta a Deus, né? Então, para Santo Agostinho, existiam 7 pilares principais, né, que ele vai chamar de trivium, que era a dialética, a gramática e a retórica, e o quadrivium, né? Então, o cálculo, a música, a geometria e a astronomia, sendo os principais conhecimentos para o homem. Com Averroes, nós temos a integração da fé com a razão. Averroes recebeu o título de maior comentador de Aristóteles. Ele é um fã do Aristóteles, né? E assim como Aristóteles, a educação se dava através da imitação. Um ponto interessante do Averroes é que na educação para o Averroes, cristãos, judeus, muçulmanos podiam ensinar ao mesmo tempo. E ele acreditava na importância do diálogo. São Tomás de Aquino era mais um que acreditava nessa junção de fé e razão, né? Assim como Aristóteles, assim como Averroes, aliás, São Tomás de Aquino conheceu Aristóteles através dos comentários de Averroes. Ele acreditava nessa educação racional e teológica ao mesmo tempo, né? Uma coisa não impedindo, não atrapalhando a outra. Agora, falando de um dos caras que, pelo menos na minha concepção, é um dos que tem um modo de ver mais correto. Martinho Lutero brigou com a igreja, né, quando escreveu, afixou ali as 95 teses na porta da Igreja Católica, porque ele acreditava que as traduções eram muito importantes, né? Uma das coisas que ele acreditava, a tradução era importante, que era importante que todos pudessem ler no seu idioma o conteúdo da Bíblia, não só para atingir mais pessoas, mas que as pessoas pudessem, de fato, ter um entendimento daquelas palavras da Escritura Sagrada, né? Então, ele acreditava que era importante, que era uma obrigação de todos saber ler e escrever, e essa era uma obrigação do governo, né? Proporcionar educação gratuita e de qualidade para todos, para que todos pudessem ler e ter um entendimento da Bíblia. Chegando no Brasil, temos o padre José de Anchieta, um dos fundadores, né, de São Paulo. Era o cara que acreditava que a melhor catequização acontece por meio da espada e do ferro, né? Então, o método educativo era esse, né? Bem tranquilo, através do Ratio Studiorum. Então, era oral, era através da disciplina e da catequização para impor os costumes, né, a fé cristã e os costumes portugueses aos indígenas.
Chegamos à educação moderna, educação romântica, para falar de Comênio. Comênio acreditava na importância de ensinar tudo para todos. Ele acreditava na importância das questões, então a melhor forma de ensinar era trazendo muitas questões, retendo essas respostas, para aí sim ensinar. Então, o professor precisava saber isso. Se o aluno pergunta, se o conteúdo é isso, o aluno pergunta isso, o professor precisa saber isso. E ele acreditava que o ensino precisava ser prazeroso ali, né? Moldado à realidade de cada um. E é o escritor da Didática Magna que molda a pedagogia moderna até os dias de hoje. Falando em meme de Facebook, temos aí Jean-Jacques Rousseau, o autor da frase "O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe". Para Rousseau, era importante entender que a criança não é um mini adulto, e ela é um ser ativo. Sendo um ser ativo, ela tem vontades próprias e ela tem uma forma própria de aprender. E a gente não pode interferir nisso, nesse processo, de forma prematura. Deixar com que a criança se desenvolva, claro, controlando ali, administrando, tirando suas dúvidas ou auxiliando, mas deixar que a criança tenha, né, essa autonomia. Chegando em Auguste Comte, o filósofo francês criador do positivismo e pai da sociologia, tinha como pilar principal a ideia de que o humano já passou por 3 estágios, né? Então, o processo teológico, que são as explicações religiosas, o metafísico, que são as explicações filosóficas, as explicações abstratas, e agora o processo científico, né, que ele vai chamar de positivo, que são as explicações baseadas na observação, na ciência e na razão. Para Comte, nós devíamos romper totalmente com essa ideia de dogmas, né, da igreja. Era um cara que contestava, que criticava, né, os dogmas da Igreja Católica, e para ele nós devíamos absorver, né, aprender através do conhecimento científico. No Brasil, Comte influenciou até demais, principalmente ali no período da Primeira República, entre os militares, inspirou reformas no ensino técnico e científico e a própria frase da bandeira do Brasil, né? Então, a frase, né, ordem e progresso, vem da máxima do Comte, que era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. A gente só tirou um dos valores ali, né? Ficou só ordem e progresso. O amor foi. Agora vamos falar de uma figura importantíssima, não só para o Brasil, né? Mas uma figura brasileira importantíssima. Anísia Floresta viveu numa época escravocrata, patriarcal, conservadora, onde as mulheres tinham direitos quase nulos e ainda assim conseguiu formar o primeiro colégio só para meninas do Brasil. Então, surreal. E nesse colégio, as meninas aprendiam não só as artes femininas que a sociedade impunha, né, que era a música e o bordado, mas também ciências, literatura, história, geografia, filosofia, algo revolucionário para a época. Ninguém se acreditava na educação como uma forma de empoderamento, de emancipação da mulher, e uma forma de que a mulher pudesse lutar por direitos mais igualitários. Então ela defendia que as meninas não só aprendessem o ensino doméstico, o ensino religioso, mas também as ciências. Se a Anísia atuou fortemente ali no período do Brasil Imperial, né, do Primeiro Império, José Veríssimo foi um cara que atuou ali fortemente, bravamente, no período da transição entre o Império e a Primeira República, e ele lutava para transformar uma educação que gritava por rompimento. Ela queria romper com aquele modelo escolástico religioso, baseado na decoreba, valorizava a formação dos professores, denunciava e lutava para combater as péssimas condições do magistério nacional. Para ele, a educação precisava ser pública, laica, gratuita e para todos.
Finalmente chegamos à educação crítica e contemporânea, a começar por Maria Montessori. Eu gostei muito de conhecer a história dela. Eu já conhecia um pouquinho sobre o método montessoriano, mas eu fiquei realmente impressionado de ver a luta dela, né? Ela ter esse pensamento numa época que a gente estava falando de Segunda Guerra Mundial, a gente estava falando de nazismo, então um momento tão triste, tão retrógrado da história, e ela estava pensando na autonomia da criança, em deixar a criança ser criança e se desenvolver da forma dela como professor, não sendo um mestre, mas um guia. Então, uma pessoa que está ali para auxiliar. Gostei muito do vídeo que a Luísa apresentou ali, acho que é de uma série documental ali da Maria Montessori, quando ela pega a colher e ela pergunta para as crianças o que a gente consegue fazer com isso, sem explicar para que serve a colher, deixando com que as crianças utilizassem a criatividade delas, a imaginação delas, para de fato até criar novas funções para a colher. A única coisa que ela diz ela é de metal e ela é côncava. E aí, o que dá para fazer? Muito legal, muito bacana. Muito triste ali, né? Tem controvérsias, a filiação dela ali, a ligação dela com o regime ali do Mussolini, mas um método muito interessante. Pena que hoje só para elite, né? Rubens, gostei muito de conhecer John Dewey. Você vai torcer o nariz para esse comentário meu, mas eu gostei muito. Esse conceito de aprender fazendo, da prática ser mais importante do que a teoria, da prática precisar ser mais repetida, mais estudada do que a teoria, fenomenal. É uma pena, né, que a gente está falando ali do conceito de revolução industrial, né, se eu não me engano, da segunda revolução industrial. Então, isso era pensado, voltado ali para a fábrica, para o operário, e creio eu que deve ter uma forte ligação ali com o Fordismo, né, com o movimento da administração científica, que o Charlie Chaplin vai fazer a crítica ali em tempos modernos e tal. Então, tornar o humano como uma máquina, né, essa exploração, mas essa ideia de dar importância à prática, quando só a teórica era vista, só a teórica era falada, era estudada, era explorada, eu acho fenomenal. Uma frase dele que eu gosto muito é: educar é viver, não preparar para a vida. Então, a educação, ela não é uma preparação para viver, ela é a própria vida. Está acontecendo agora. Agora falamos de Nadezhda Krupskaya. Vamos ver se você está assistindo mesmo. Eu pronunciei certo? É assim mesmo? É Nadezhda ou Nadeida Krupskaya? Enfim, a Krupskaya atuou ali com os bolcheviques, liderados por seu esposo Lenin, que tomaram o poder na Rússia, né, na criação, ali, na formação, aliás, da tomada de poder por parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a URSS. Criticava severamente o modelo capitalista de criar instrumentos passivos, né? Então, educar para formar funcionários que vão produzir e receber o salário deles, e apenas isso. Não, ela acreditava nessa transformação da sociedade, na formação, se eu não gosto da palavra, mas na preparação, melhor, né, de funcionários, de trabalhadores pensantes, conscientes, em prol do trabalho coletivo. Esse cara aqui eu achei de tirar o chapéu, pelo menos na ideia, né? Julius Nyerere, finalmente, a história da educação vai falar um pouquinho do continente africano. Foi o primeiro presidente da Tanzânia pós-independência, construiu um modelo próprio de educação baseado na realidade do povo africano, rompendo, renegando qualquer modelo europeu que em nada representava a cultura e a realidade do povo africano, né? Criou um plano de desenvolvimento que, além de estrutura, falava também sobre educação para menores do sexo feminino,
e educação para adultos, de tirar o chapéu. Se Averroes era fã de Aristóteles, Fernando de Azevedo, sem dúvidas, era fã declarado de John Dewey e de Rousseau. Agora nós pousamos no Brasil de volta para não mais sair. Né? Fernando de Azevedo era um cara que articulou a reforma educacional de 1920 em São Paulo. Ele acreditava que a educação devia ser pública, sem interferência religiosa, ela devia acompanhar os avanços da ciência, da psicologia, da sociologia, das tecnologias, e ela devia promover a liberdade de pensamento, desenvolvendo o espírito crítico e a consciência de sociedade. E Gustavo Capanema? Bem, o que falar de Gustavo Capanema, né? Era um cara legal, né? Era um cara que era amante, né, declarado das artes, estava sempre acompanhado das figuras mais ilustres da época, mas era extremamente controverso. Atuou firmemente, fortemente, com cargos importantíssimos nas duas ditaduras do Brasil, principalmente na primeira, né, sendo o ministro da Educação. Ele desenvolveu a reforma Capanema, né, a reforma do sistema educacional, que separava o joio do trigo. Então, o filho do rico, ele ia estudar, para depois ir para a faculdade. E o filho do pobre ia se profissionalizar para virar peão. Para finalizar, o que falar de Paulo Freire? Quando eu falei para a galera, né, que eu ia entrar numa universidade federal, claro, eu ouvia aquelas de sempre, né? Vai virar comunista, vai fumar maconha, vai pintar o cabelo, não sei o que lá. Comunista eu sempre fui, né? Então, não tinha muito o que mudar. Mas eu queria que as pessoas tivessem falado mais sobre Paulo Freire. Claro que eu já conhecia o Freire. A Marcela, minha namorada, ela é apaixonada pelo Freire, direto. Ela fica me colocando para ver palestra do Cortella, né, do Mário Sérgio Cortella. Gosto muito, admiro o Cortella também, que é discípulo do Paulo Freire, né? Bem, eu não vou falar porque você sabe muito sobre o Paulo Freire. A pergunta que eu vou fazer é: como problematizar Paulo Freire? Eu diria que o problema dele foi ter morrido. Não podia ter morrido. Mas como diria o mascarado V de vingança, o homem pode até morrer, mas as ideias nunca morrem. Rubens, assim eu chego ao fim com essa vídeo resenha. Olha, não sei, para falar a verdade, eu tô até inseguro se era exatamente isso que você queria. Deu trabalho pra caramba, eu me descabelei, acho que eu vou ficar de cabelo branco mais cedo por conta da vídeo resenha. E eu cheguei até a pensar em pedir para uns alunos da minha turma do curso, né, de gestão empresarial, fazer uma apresentação em vídeo, né? Pensei em pedir que eles fizessem uma apresentação em vídeo. Mas não vou pedir. Eu lembro que desde o primeiro dia, tu sempre falou: todos os dias vocês vão ter a opção de agredir ou não o aluno de vocês. E você escolheu agredir. Brincadeira. Obrigado por essa experiência, essa jornada louca. Você sempre falou, né, que andando com você era assim. Então, tá certo. Obrigado por mais essa evolução. Boa noite. Tchau, esposa do Rubens. Tchau, cachorros e gatos. Fiquem com Deus.